Segundo Crônicas 15, vamos ler do versículo 1 até o 7. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa. Asa era um rei, foi um dos reis de Israel. E disse: ouvi-me, Asa e todo Judá e Benjamim. Olha, isso aqui, você prestando bastante atenção nessa leitura, se puder ir grifando aí. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que os ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, o Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. E naqueles tempos não havia paz nem para quem saía, nem para quem entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Vamos continuar um pouquinho, vai. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, esforçou-se, tirou as abominações de toda a terra, de Judá e de Benjamim, como também as cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou a todo o Judá e Benjamim, com eles os estrangeiros de Efraim, Manassés, de Simeão, porque de Israel vinha a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa, e no mesmo dia ofereceram sacrifício ao Senhor de despojo, que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas, e entraram no concerto de buscarem ao Senhor Deus de seus pais com todo o seu coração e com toda a sua alma. Vamos orar? Senhor, é com temor e tremor que nós estamos diante da Tua palavra, e nós pedimos agora graça. Eu peço unção, Senhor, para transmitir. Usa a minha vida, Senhor, os meus lábios. Senhor, eu quero ser um instrumento para abençoar. Perdoa os meus pecados, ó Pai, e usa-me como instrumento de salvação. Estende as Tuas mãos sobre este povo, Senhor. Senhor, tudo aquilo que Satanás possa usar para distrair, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Tudo que possa, Senhor, tirar o foco, Senhor, que cada um possa prestar atenção. Senhor, eu sei que Tu tens algo especial para as nossas vidas. Por isso, meu Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. Abençoa-nos, ó Pai, livra-nos de todo o mal, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, a história de Asa é uma história muito bonita, uma história de vitória. Se a gente pudesse parar nesse texto, a gente poderia dizer que é a história de como ser um grande vencedor. Porque o capítulo 14, ele é muito lindo, fala do início do reinado de Asa. Então, eu quero dar um resumo para a gente poder partir para o capítulo 16. Mas o capítulo 14 fala do início. E algumas coisas que me inspiram, olhando a história de Asa. Asa foi um rei e que começou, no seu reinado, começou com entusiasmo, com força, e Deus o abençoou. Ele teve momentos de lutas, de crise, mas ele tomou algumas atitudes que foram marcantes. Você sabe que o problema não são as crises, o problema é o que nós fazemos com as crises, amém ou não? Né? O problema não é você ter problema, o problema é o que você faz com o problema, né? Como você age, como você enfrenta. Tem gente que quando vê o problema, então ele abre mão de todos os seus princípios para tentar escapar. Usa mentira, né? Usa de artefatos,
para que possa escapar, mas o problema não é você ter dificuldade. Então Asa, quando ele se viu diante de problemas, ele tomou atitudes, mas algumas coisas me chamam a atenção. A primeira delas é o fato dele ter uma inspiração, que era o pai dele, que também passou por lutas, mas é um homem que clamou a Deus. Então ele se inspirou pela atitude do pai, e ele então enfrentou os seus problemas, porque ele tinha uma referência. Isso que eu estou falando está no capítulo 13, versículo 14 e 15, quando o pai dele se vê cercado e toma atitude, clamam e oram, e Deus o abençoou, né? Eu coloquei aqui, ele se inspirou em pessoas de fé, amém? Lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 7, diz para a gente obedecer os nossos pastores, e lá tem uma expressão que diz assim: a fé dos quais imitai, amém? Às vezes a gente imita uma série de coisas, esquece de imitar a fé dos quais imitai, diz o texto de Hebreus capítulo 13. Mas o que me surpreende na vida de Asa, é que Asa ele tinha essa inspiração. Eu louvo a Deus pelos homens que foram homens marcantes na minha vida. Digo homens e mulheres, pessoas que foram marcantes na minha vida, que me ajudaram a entender a fé, entender. O tio Cássio, que foi meu pastor durante um tempo, meu tio pastor Silas Antunes, que foi uma grande inspiração, minha adolescência passei boa parte com ele, meu pai, que foi uma inspiração, minha mãe, assim por diante, pessoas que vão sendo inspiração, que a gente olha como modelo de família, modelo de administração, modelo de vida, de comportamento. Eu me lembro uma vez que estava conversando com o meu pastor, o tio Cássio, e ele recebeu algumas críticas, e ele falou assim, numa conversa, ele disse assim para mim: estão me criticando, porque eu sou velho, ele disse, eu quero que alguém aponte um pecado na minha vida. Dizer que eu sou teimoso, eu quero que aponte um pecado. Meu irmão, eu olhei assim e falei: meu Deus, você tem que ter moral, hein? É que aponte um pecado, né? Olha, meu irmão, muito pesado isso, né? Ele sempre foi a minha inspiração. A pergunta sempre que vem é: quem é a tua inspiração? Quem é a pessoa? Quem é o homem de Deus? Quem são aqueles que são o teu modelo? A outra coisa que me chama a atenção na vida de Asa é que ele decidiu fazer o que é certo. Amém? Fala para quem está do seu lado: fazer o que é certo. Ele decidiu fazer o que é certo. Ele pôs no coração: eu vou fazer o que é certo. Ele começa a reinar, está no capítulo 14, verso 2, que diz que ele fez o que era bom e reto diante do Senhor e diante do povo. Ele decidiu fazer o que é certo. Mas a outra coisa que eu acho bonito é que ele começou também a compartilhar da sua fé. No capítulo 14, verso 4, ele começa a compartilhar, a falar sobre a sua fé, sobre a sua confiança em Deus, e pede que esse assunto fosse levado para todo o reino, para todas as cidades, que as pessoas entendessem quem era o seu Deus, por que ele era daquele jeito. Começou a compartilhar da sua fé. A outra coisa que ele fez, ele começou a edificar a cidade e reedificar as coisas de Deus. Dentro daquela nação, as coisas estavam muito quebradas, o templo, e as coisas não estavam sendo levadas a sério, e ele começa a reconstruir. E o que mais me chama a atenção, no capítulo 14, verso 11, quando ele se vê cercado por um grande grupo de soldados. Naquele tempo era um tempo de conquista, estavam sempre um tentando roubar o reino do outro, e nesse momento que ele se viu cercado, diz a palavra de Deus que ele buscou ao Senhor. Olha no capítulo 14, verso 11, por favor. Você está com a Bíblia aberta aí? Olha o que diz aí. Vamos ler o versículo 9 em diante. E Zerá, o etíope, saiu contra ele com um exército de 1.000 milhares. 300 1.000 milhares é 1 milhão, né? E 300 carros, chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. Olha o versículo 11. E Asa clamou
ao Senhor seu Deus. Vamos falar juntos? E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quero o poderoso e quero de nenhuma força. O que ele falou agora? Ajuda-nos. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti. O homem, ele transfere a briga para Deus, né? Ele não falou assim, não prevaleça contra nós. Ele falou, não prevaleça contra ti. Estão aqui para vencer o povo de Deus, e essa encrenca é contigo. Eu não sei se você já fez isso, mas eu muitas vezes já fiz isso. Em situações difíceis eu já orei a Deus e falei, Deus, me livra dessa, porque se eu entrar numa fria, o teu nome vai para a cocuia. Senhor, nós vamos... Então é o seguinte, eu sou teu servo, eu dependo de ti. Se o Senhor não fizer um milagre, vão falar mal do Senhor. Eu procurei sempre transferir, entendeu? Estou fazendo a coisa certa, estou amando ao Senhor. Agora estou passando uma situação, Senhor, é o teu nome. E eu aprendi isso com Asa. Asa diz, Senhor, não prevaleça o homem contra ti. Ninguém estava ali para lutar contra Deus, estava para lutar contra Asa. E Asa diz, olha Deus, é o Senhor, é o teu nome. Porque se eles me pegarem, vai ficar mal para o Senhor. Então me ajuda, faz um milagre aí. Então olha meu irmão, deixa eu só recapitular aqui. Ele se inspirava em homens de fé. Ele decidiu fazer o que era bom e reto diante de Deus. Ele compartilhava da sua fé. Ele era um construtor do reino, preocupado com as coisas, com a cidade, com o povo. E no aperto, ele correu para Deus. Amém? Fala para quem está do seu lado, agora é só vitória. Fala para agora é só vitória. Não tem a música lá, agora é só vitória, agora é só vitória. Então, agora é só... Meu irmão, quando a gente entende isso, agora é só vitória. Olha, querido, eu quero sempre estimular você a amar a Deus, a servi-lo com um coração íntegro, reto, porque você não sabe o que Deus pode fazer na sua vida. Ele é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos, diz a palavra. A palavra de Deus diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Os sonhos de Deus para as nossas vidas, o texto diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então veja bem, nós temos que entender que nós temos a nossa parte, quem é a nossa referência, o que decidimos fazer, o que compartilhamos, qual é o nosso comprometimento com o reino de Deus, e na hora do aperto, para onde a gente vai? Tem gente que quando está no aperto, não vou na igreja não, vai ter, sabe, tem que falar de bênção, falar que eu te amo em Jesus. Então o cara na hora do aperto ele não vem para a igreja, na hora do aperto ele vai para o shopping, na hora do aperto ele vai para a praia, na hora do aperto ele vai para o cinema, e não busca Deus. Meu irmão, quando a gente entende a grandeza disso, eu posso dizer com todas as letras para você, agora é só vitória. Amém? Vitória. Vitória. Você pode se animar com isso? Então respira fundo e diz vitória. Bênção. Milagres. Tá bom? Então, tá aqui uma receita, meu irmão, se inspirando em gente de fé, fazendo o que é bom e reto diante de Deus, compartilhando da sua fé, construtor do reino comprometido com as coisas de Deus, e quando vier a luta, vá para os pés do Senhor e você vai ver a glória de Deus na tua vida, em nome de Jesus, tá bom? Agora, quando nós chegamos no capítulo 15, ele me inspira, me parece, assim, se eu ler o capítulo 14 e o capítulo 15, ele me parece que é só uma confirmação daquilo que Asa vem vivendo. É como se eu chegasse para você e dissesse, olha, que Deus abençoe você, vai nessa tua força, Denise.
vai, confie em Deus. Então é como se eu estivesse olhando para a vida dele e olhando o que ele está fazendo e dizendo para ele, vai, nessa tua força. Milena, vai nessa tua força, confie em Deus. Então, eu como profeta, eu estou dizendo para você, para Alcione, para outros, Thomas e assim por diante, estou dizendo, olha, o que você está fazendo está certo, confia. Mas quando você chega no capítulo 16, você percebe que não é nada disso. Deus estava preparando Asa para alguns anos na frente, quando viriam outras situações, e ele precisava continuar firme. Meu irmão, entenda o seguinte, a vida com Deus, ela não é fatiada como nós estamos acostumados a viver. A vida com Deus é um todo. Começa aqui e termina lá. Honra o teu pai e a tua mãe. Criança, jovem, honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor te dá. Ame a sua esposa. Comprometa-se com seu marido. Goza a vida com a mulher que você ama. Dá para você entender? Começa aqui e para Deus termina lá. Deus não olha as coisas fatiadas como a gente olha. Esse é um dos grandes problemas. Quando a gente diz, eu tenho o direito de ser feliz, eu estou fatiando. Eu estou preocupado com hoje, com aqui, com agora. Como é que eu vou dar o dízimo? Se eu estou passando um aperto, eu estou olhando agora. E Deus está dizendo, é um todo. Seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu era adolescente, meu irmão, eu aprendi a ser dizimista, sempre fui dizimista, tal. Acontece que eu dava dízimo, dava as minhas ofertas e nada acontecia. Não tinha milagres na minha vida, não tinha. E eu dava lá e às vezes eu perguntava para Deus, Deus não tem milagre. O que era milagre para mim naquela época? Um tênis, uma calça, um relógio. Está todo mundo com um tênis novo aí, meu tênis velho. Não sei quem conhecia o Oficina G3, o Manga. Então nós dois, o Manga, a gente vivia os dois na Pindaíba. Então a gente fazia a troca. Meu irmão, troca esse relógio por essa calça, legal, então vamos trocar uns. E a gente ficava nessa. Eu dava dízimo e nada acontecia. Mas eu aprendi a ser dizimista e fui sendo dizimista. E depois no ministério eu continuei dando dízimo e sendo fiel, mas as coisas não aconteciam. Até o dia que meu filho ficou doente, foi para o hospital e foi internado particular. Eu não tinha plano de saúde, não tinha dinheiro, mas ele foi internado. Foi o outro pastor, que era o meu auxiliar, foi ele que internou meu filho. E quando eu cheguei, eu falei, você vai internar ele? Tudo particular? Ele falou, vou. E dinheiro? Depois a gente vê. Não, tem que ver agora. Não, mas vou internar. E o Moisés ficou internado. E os médicos disseram que ele ia morrer, e passamos por tudo aquilo que eu já contei muitas vezes para vocês. Mas no dia que o Moisés teve alta, meu irmão, as pessoas vinham visitar, e eu me lembro um primeiro que me deu a mão assim, eu senti que tinha ali um cheque, alguma coisa. E então, quando ele foi embora, tinha um cheque. E depois outros foram ofertando. O dia que o Moisés saiu do hospital, eu paguei toda a conta do hospital. Tudo particular, Deus. E Deus me fez lembrar, foi o seu dízimo. Você não foi fiel? Quando você precisar, enquanto você tiver condições, isso é problema seu. Tênis, roupa, isso é problema seu. Mas quando você precisar de um milagre, o Senhor estará sobre a tua vida. Amém? É um todo, meu irmão, é um todo. Começa aqui. Por que a palavra de Deus diz para a gente perdoar? Por que a palavra de Deus diz para a gente suportar? Por que a palavra de Deus diz para a gente aguentar as pressões? Porque é um todo. Hoje aquela pessoa é um problema na minha vida, amanhã ele pode ser uma grande bênção na minha vida. Hoje aquela pessoa, parece que é um entrave, dá vontade, sai da minha vida. E Deus diz, não, ame, aguente, e lá na frente milagres acontecem, e aquela pessoa é chave na minha vida. Você não tem ideia do que Deus vai fazer? Você não tem ideia. Então Deus estava dizendo aqui para Asa, dizendo, olha Asa, fica firme. Olha o que diz aqui no versículo 2. E saiu ao encontro de Asa e disse, ouvi-me Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós
estais com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Meu irmão, eu leio esse texto com um certo temor, porque ele é muito profundo. Desculpe a sinceridade, desculpe, mas você vai dizer para quem está do seu lado: se você se afastar de Jesus, Jesus não vai atrás de você. Meu irmão, não confunda ovelha perdida com ovelha rebelde. Não confunda. Tem gente que diz assim: pô, me afastei da igreja e ninguém veio atrás de mim. Você é perdido ou você é rebelde? Tem ovelha que é rebelde. Você vai procurar, ela foge. Você vai procurar, ela foge. Ela é rebelde. Um camarada chegou para Jesus e disse: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse: olha, obedeça os mandamentos. Ele disse: mas se eu faço desde a minha infância? Olha, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. O texto diz que ele saiu muito triste porque ele possuía muitas propriedades, e o texto diz que Jesus não foi atrás dele. Meu irmão, quem precisa de Deus somos nós. Tem que ficar muito claro isso. Nós estamos aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui porque a gente precisa de Deus. Amém ou não? Porque tem gente que parece que o comportamento é o seguinte: Deus é que precisa dele. Às vezes eu tenho muita preocupação quando eu faço um apelo, quem quer aceitar Jesus, porque assim, parece que eu estou oferecendo a pechincha do ano, e ele tem que pegar ou largar, porque é a pechincha. Meu irmão, se você não aceitar Jesus, vai para o inferno. E não fique você pensando que o céu vai ficar faltando uma peça. Quem precisa do céu somos nós. Quem tem que crer no céu somos nós. A gente faz seguro antes do sinistro. Amém ou não? A gente não faz seguro de carro para alguém roubar meu carro. A gente faz seguro na expectativa de que se alguém roubar, está assegurado. Assim é a nossa vida com Deus. O que Deus está dizendo aqui para ele? Ô Asa, quem está em pé, cuide para que não caia. Vamos falar juntos? Quem está em pé, cuide para que não caia. Esse é o princípio. Asa, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor está com você enquanto você estiver com Ele. Se você o deixar, Ele te deixará. Se você o deixar, Ele te deixará. Então, Asa, quem está em pé, cuide para que não caia. Presta atenção, filho. Deus não precisa de você, você precisa de Deus. Então você vai ficar perto de Deus, você vai se esforçar. Não dá mais para a gente continuar sendo bebezinho na fé. Crente chupetinha. Faz um bico assim. Crente mimimi. Ninguém me ama, cheguei na igreja, ninguém me cumprimentou, viraram as costas, não me cumprimentaram. Como é que pode? Fala de amor. Cadê o amor? Pegaram meu lugar. Não é? Crente chupetinha. Crente mimado. Deus estava, através daquele profeta, alertando a Asa e dizendo: Asa, vai vir lá na frente situações em que você vai ter que enfrentar, são outras crises. Então, o que te levou às vitórias de hoje, podem te levar a vitórias maiores amanhã.
Mas eu quero te dar alguns conselhos que você precisa aplicar, para que amanhã você não caia, para que amanhã você tenha experiências novas. E a primeira delas é essa: quem está em pé, cuide para que não caia. Não existe descanso. Vamos falar juntos? Não existe descanso. O diabo vai te tentar até pertinho da sua morte. Só vai parar quando você morrer. Até então vai ficar tentando. O diabo vai ficar cercando. O diabo, nosso adversário, anda nosso derredor, bramando como leão, buscando, ele vai ficar tentando. Não existe descanso, meu irmão. O que existe é que você se relaciona tanto com Deus, você ora e você celebra tanto que o diabo não tem acesso à sua mente, ao seu coração, por causa do teu relacionamento com Deus. Segunda coisa que eu acho bonito nesse texto, quando ele diz aqui que na angústia aquele povo clamou, versículo 4, que aquele povo clamou. Fala para quem está do seu lado, a chave está na oração. Deus está usando esse profeta dizendo: olha, todas as vezes que clamaram, eu ouvi. Todas as vezes que buscaram a minha face, eu ouvi. Eu respondi. O povo acabou não vivendo aquela dimensão, porque sempre estavam naqueles altos e baixos. Quando tudo vai bem, fica longe do Senhor. Quando tudo vai mal, tenta se aproximar. E pela misericórdia de Deus, Deus sempre nos abençoa. Mas não é aquilo que Deus preparou para a gente. O que Deus preparou para a gente é fé em fé, glória em glória. Isso é milagre. Meu irmão, a nossa vida com Jesus tem que ser milagre permanente. Você não sabe a quantidade de milagres que acontecem sobre a sua vida. Quantas vezes o mal cercou você, quantas vezes o diabo cirandou você, quantas coisas, quantos livramentos o Senhor já te deu. A gente não tem ideia, por isso que a Bíblia diz para a gente celebrar com júbilo ao Senhor sempre, sempre. Não existe descanso. A chave está na oração. Mas a terceira coisa que eu acho aqui interessante, versículo 7, onde ele diz: esforçai-vos. Vamos falar juntos? Esforçai-vos. Fala para quem está ao seu lado, tem de bom ânimo. O Senhor é contigo, por onde quer que você andar. Olha o que diz aqui: esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos. Continue, firme, vai, se esforce, se empenhe, vai. Então, olhando aqui para trás, nossa, Asa era um cara fora de série, um camarada que decidiu fazer o que é certo. Deus estava abençoando e o cara estava naquela pegada, servir a Deus, vamos lá, Jesus é maravilhoso, vamos lá, vitória, e estava naquela pegada. Depois dessa palavra profética, então ele tomou um novo ânimo, reuniu o povo, diz: vamos fazer limpeza, vamos acabar com os altares, vamos celebrar a este Deus, e convocou o povo, chamou o povo à responsabilidade. Sabe o que o diabo fez? Deu um tempo e disse: te pego lá na frente. E depois de um tempo, então veio um outro inimigo, capítulo 16. E esse inimigo cerca. E aí começa uma outra fase na história de Asa. E eu queria colocar para vocês 4 ações que arruinaram a história de Asa. Vou repetir: 4 ações que arruinaram a história de Asa. A primeira delas está no capítulo 16, verso 2. E que diz aí: então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa de Deus e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio a prata e o ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Primeira coisa que ele fez, meu irmão, vamos prestar atenção. Meu Deus, o cara vem de uma caminhada, de uma pegada tão gostosa com Deus.
Sabe, ele vem naquela adrenalina, servindo ao Senhor, Deus fazendo milagres, abrindo portas, vencendo todas, meu irmão. É graça, é misericórdia, portas abertas, Deus, ele caindo na graça do povo. Quer dizer, ele vinha numa adrenalina. Aí Deus levanta um profeta, e esse profeta diz: Asa, enquanto você ficar com o Senhor vai estar com você, tá bom? Olha, toda vez que clamaram, Deus ouviu, tá? Presta atenção, toda vez que clamaram, Deus ouviu. Lembra disso? Esforça-te, empenha-te, entendeu? Deus é maravilhoso, vamos lá, e tal. Passaram-se os anos, e o diabo não desiste. Vamos lembrar que a nossa vida com Deus é um todo, não é um pedaço, não é fatiado, não é vitória aqui, derrota lá, não, é vitória, 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 vitória e vitória. Mas a palavra de Deus está nos orientando, dizendo: olha, quem está em pé, cuide para que não caia, a chave está na oração, se esforce. Numa segunda situação, quando o rei de Israel reúne uma tropa e vem contra ele, a primeira coisa que ele faz é mexer nas coisas de Deus. Quando ele se viu cercado, ele vai lá e pega a prata e o ouro, e pega aquele dinheiro, e vai comprar a vitória. Chegou para um outro exército e disse: olha, está aqui, você me ajuda, eu estou pagando para você me ajudar. Mas o que eu quero destacar, meu irmão, é que ele mexeu em coisas santas. Não mexa em coisas santas. Dízimos e oferta é santo, não mexe em coisas santas. O nosso irmão em Cristo é coisa santa, não mexa em coisa santa. A unção de um homem de Deus é santo, não mexa em coisas santas. Amém? Quando a gente mexe em coisas santas, olha, depois você pode ler lá no livro de Êxodo, Miriam e Arão, eles tiveram um probleminha, que eram irmãos mais velhos de Moisés, tiveram um problema de família, e discordaram de Moisés por um problema de família. E aí, quando eles viram que não tinham argumento, então Miriam e Arão disseram assim para Moisés: e você fala que Deus fala com você, Deus fala com a gente também. Aí Deus falou assim: ô Moisés, eu não estava nessa encrenca, mas me colocaram. Agora chama eles lá na porta da congregação, preciso conversar com esses dois aí. Meu irmão, eu sempre disse aos meus filhos: você pode discordar comigo, vocês têm direito de não concordar comigo, mas não agrida a minha posição. Você pode discordar, nem todo mundo precisa concordar com você, não é? Seus filhos podem discordar de você, mas não pode agredir a tua autoridade. Quando agride a autoridade, mexe com aquele que nos deu a autoridade. Minha esposa pode discordar comigo, não pode agredir a minha autoridade. Eu posso discordar da minha esposa, mas eu não posso agredir a posição dela. Quer dizer, nós temos que ter respeito. Fala para quem está do seu lado: não mexa em coisa santa. Não mexa. Tem gente que mexe, tem gente que fala assim abertamente: esse pastor, meu irmão, cuidado. Cuidado, o pastor até pode estar errado, mas cuidado. Olha o que Davi fazia quando Saul cercava e perseguia ele. Ele entendia o seguinte: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Não. Lembra quando aquele camarada estava lá do lado seguindo aquela carroça com a arca da aliança, e ele foi pôr a mão? Meu irmão, são coisas santas destinadas para determinadas pessoas. O cara foi pôr a mão, diz o texto que ele foi consumido. Os filhos de Arão pegaram lá o incensário e saíram todo felizes. Diz o texto que caiu fogo do céu e acabou com eles. Diz o texto que aquele fogo que eles tinham era fogo estranho. Meu irmão, entenda uma coisa, meu irmão: não toque em coisa santa.
Asa, depois de tanta seriedade, de tanta experiência com Deus, de tantas vitórias, quando já estava mais envelhecido, agora mais cansado, uma outra fase de vida, veio o inimigo e ele sentiu medo, pavor, e ele então mexeu em coisa santa. Não faça isso. Não faça isso. Isso vai arruinar a tua vida. Isso vai arruinar. Não mexa em coisa santa. Pare de ficar apontando o dedo para os irmãos, pare de ser crítico. Apesar que ser crítico hoje dá dinheiro, né? Tem um crítico de moda, tem um crítico do governo, nossa, os caras nunca fizeram nada, só a profissão do cara é ser crítico. Sou crítico. Então, ele fica criticando. Meu irmão, você foi levantado para ser bênção. Pode falar isso para quem está. Você foi levantado para ser bênção. Você foi levantado para ser resposta de Deus para essa geração, em nome de Jesus. Sabe, você foi levantado para ser a luz que brilha nas trevas. Você foi levantado para que a glória de Deus seja vista na tua vida, para que a tua prosperidade abençoe os outros. Você foi levantado para que a marca do Senhor se estabelecesse nesta geração, em nome de Jesus. Você não nasceu em outra geração, você nasceu nessa geração para ser bênção, nesta geração, louvado seja o nome do Senhor. Agora, quer um conselho? Não mexa em coisa santa, não mexa em coisa santa. Respeite, não mexa em coisa santa. Asa se sentiu em liberdade e mexeu em coisa santa. Bom, começa aqui a ruína dele. Segunda coisa que ele fez, que é um problema, fez aliança com pessoas erradas. Vamos falar juntos? Fez aliança? Meu irmão, sai de perto de gente errada, as coisas erradas vão parar de acontecer. Tem gente que fica andando perto de gente errada, e tem amizade com gente errada, e conversa coisas erradas, e as coisas erradas vão acontecendo. Por que minha vida não muda? Com quem você anda? Asa decidiu fazer aliança com alguém que não tinha nada a ver com ele. É o que diz aqui na frente, você vai ver depois, quando o profeta diz para ele: Asa, toda vez que você clamou a Deus, Deus não te respondeu, mas você foi fazer aliança com gente errada. Agora, filhão, vai sofrer. 4 coisas que ele fez, que arruinou a história de Asa. 4 coisas para você não fazer, para que a sua vida não termine numa lama, numa vergonha. Primeiro, mexeu em coisa santa. Segundo, fez aliança com pessoas erradas. Terceiro, esqueceu que o Senhor continuava o mesmo. Amém? Olha, meu irmão, o mesmo Deus que fez milagre no passado vai continuar fazendo hoje. Amém ou não? Amém? Às vezes as pessoas chegam, a gente vai fazer agora o retiro de casais, né? Ah, é muito caro, tal. Meu irmão, o mesmo Deus que vai fazer um milagre para 10 reais é o mesmo Deus que vai fazer um milagre para 10 mil, para 20 mil. O mesmo Deus que vai fazer um milagrinho, vai fazer um milagrão. Não tem tamanho, Ele é Deus. A questão não é o que Ele vai fazer, a questão é se eu posso crer e permanecer nele, em nome de Jesus. Asa esqueceu. Olha o que diz aqui no capítulo 16, né? Versículo 7. Naquele mesmo tempo veio Anani, o profeta, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, portanto o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros, confiando tu, porém, no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos, porque quanto ao Senhor seu Deus, olha, isso daqui é para você grifar na sua Bíblia, hein? Porque quanto ao Senhor seu Deus, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Olha que lindo, os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte. Para mostrar-se forte. Lindo, hein?
Os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando pessoas que olham para Ele, que confiam nele, para que Ele possa se mostrar forte. Meu irmão, nunca esqueça que o Deus que fez milagre no passado tem poder para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Você pode confiar. E sabe outra coisa que aconteceu? Primeiro, ele mexeu em coisa santa, coisa que não devia mexer. Segundo, ele fez aliança com pessoas erradas. Buscou segurança onde não tinha. Foi confiar em homens, se deu mal. Esqueceu que o Senhor continuava sendo o Senhor. Deus não perdeu o controle, Deus continua fazendo milagres. Mas a quarta questão que eu acho importante, meu irmão, ele não aceitou a repreensão. Capítulo 16, verso 10. Porém, Asa se indignou contra o homem de Deus e lançou-o na casa do tronco. Ele não aceitou a repreensão. Meu, tem gente que é cabeça dura, não tem não? Tem gente que é teimoso. Tem um versículo lá em Provérbios que diz assim, que tem pessoas que é tão suja, tão corrupta, que até na terra da retidão ele faz o que é errado. Não é? Você vai lá nos Estados Unidos, tem regiões lá que também é muito bagunçado. Mas tem regiões que são, então, em Los Angeles, lá naquela região, normalmente você tem o jornal, está parado uma banquinha ali, na esquina, você passa com o carro, você pega o teu jornal e joga o dinheiro e vai embora. Simples. Você passa lá, pega o jornal e joga o dinheiro e vai embora. E os brasileiros? Passa lá, pega 2, 3 jornal e não põe dinheiro nenhum. Até na terra da retidão, faz o que é errado. Tem gente que é terrível, não tem? Não aceita repreensão, não aceita ser corrigido. Bom, essas foram as 4 questões que arruinaram a história de Asa. Meu irmão, o Asa vinha ele esqueceu que é um todo, meu irmão. Você começa aqui, você termina lá. Você começa com Cristo, nasceu, está caminhando e agora permaneça. O que perseverar até o fim será salvo. Mantenha-se. Então, um tempo ele ficou muito bem com Deus, recebeu aqui nesse meio uma palavra de alerta, dizendo, olha, quem está em pé, cuide para que não caia, enquanto você ficar com o Senhor vai estar com você, não se afasta, ora, busca, se esforce. Só que depois de um tempo ele varzeou, e aí, meu irmão, começa a fazer coisa errada. E a história de Asa, que era uma história tão bonita, de tanta vitória, termina numa enfermidade e ele morre e acabou a história dele. Meu irmão, que a tua vida, a tua família, os teus sonhos sempre estejam embasados no Senhor, porque passa tudo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você não tem ideia do que Deus... Meu irmão, eu tenho profetizado isso sobre a sua vida. Você não tem ideia do que Deus vai fazer na tua vida. Você não tem ideia de onde Deus vai levar você. Você não tem ideia das portas que o Senhor abrirá diante de você. Você não tem ideia, mas quer um conselho? Fica assim, ó. Enquanto você ficar com Ele, Ele vai estar com você. Se você o deixar, Ele vai deixar você. Não é Ele que tem que ficar perto de mim. Ele nunca perde a gente de vista, porque Ele é Deus. Mas quem tem que ficar perto dEle sou eu. E nos momentos de aflição, ora, fala com Ele, derrama a tua vida aos pés dEle, confia nele, e se esforce, se empenhe. Não estou afim de ir na igreja, mas eu vou. Estou cansado, mas eu vou. Não estou afim de ler a Bíblia, mas eu vou ler a Bíblia. Vou orar. São pequenas atitudes, mas que vão trazer grandes benefícios na nossa vida.
como diz o texto, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Amém? Queridos, eu só queria terminar e quero orar com você. É um todo, viu? Não amolece não. Meu conselho, não amolece não. Não brinca não. Porque se você se afastar, o problema é teu. Então quer um conselho? Fica firme. Porque é um todo. Às vezes aqui muita luta. Meu pai, nas falências que ele teve, nas crises, que a gente ficava desesperado, chateado, e meu pai, ele dizia todo dia, se com Jesus está difícil, sem Ele é pior. E assim nós fomos passando. Não foi fácil. Eu era adolescente, chorei muito, porque não entendia esse Deus, não entendia aquela crise. Passei muita vergonha. Nos meus 12 anos, quando foi a primeira falência dele, que foi um acidente, e ali a gente começa a crise, e só fomos restaurados em 1978, foram 8 anos de vacas magras, só afundando. Mas quando Deus fez o milagre foi perfeito. A restauração, as portas abertas, meu irmão, Deus não fica devendo nada para ninguém. Quem confia nele, vê a glória de Deus. Pode esperar, meu irmão. Deus vai fazer coisas maiores na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria fazer uma oração com você. Eu quero orar com você que quer dizer, Deus, eu precisava dessa palavra. É evidente que a palavra é para todos nós, para mim, para você. Tá? Mas alguns querem dizer, não, eu precisava dessa palavra, eu recebo. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Quero que você vá ficar em pé no seu lugar. Quero orar com você em nome de Jesus. Feche teus olhos, por favor. Feche teus olhos, por favor. Senhor, aqui está o teu povo, Senhor. Aqui está o teu povo, o povo que se chama pelo teu nome. Nessa noite nós viemos aqui para ouvir a tua voz. E a tua palavra diz que o meu comportamento tem muito a ver com aquilo que vai acontecer na minha vida. A gente vê a história de Asa, Senhor, um homem igual a gente, de carne e osso, mas que decidiu fazer coisas certas, decidiu se inspirar em pessoas certas, decidiu comunicar da sua fé para que outros soubessem. Era um parceiro, um construtor do reino, queria ver a tua igreja, o teu povo, o templo restaurado. Na angústia, ele procurava o Senhor, e o Senhor esteve sobre a sua vida. Aqui está o teu povo, Senhor, e que essas verdades que aconteceram na vida de Asa possam ser verdades sobre cada um. Nós queremos, nós precisamos de Ti, tem misericórdia das nossas vidas. Oh Deus amado, cubra com Teu sangue, Senhor, aqueles que estão passando por momentos de pressão, de angústia, e Satanás está enganando o coração, Senhor, que sejam libertos em nome de Jesus, que haja uma retomada, Senhor. A Tua palavra diz que quem está em pé, cuide para que não caia. A Tua palavra nos orienta, dizendo, olha, fica firme, a chave está na oração, se esforce, se empenhe. A Tua obra tem uma recompensa, diz a Tua palavra. Assim, meu Deus, que a Tua bênção esteja sobre cada vida, e que possam voltar para os seus lares, ó Pai, desafiados a manter uma intimidade, um relacionamento. Em nome de Jesus, nós precisamos de Ti, e declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Repete comigo, diga, Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra, e eu recebo esta palavra, porque eu quero viver os Teus planos, os Teus sonhos, para a minha vida, para a minha família, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh Deus, nós aplaudimos o Teu nome, Jesus. Posso enfrentar, Aleluia. posso enfrentar o que for. Eu Oh sei Deus, quem luta por mim.
sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Glória a Deus. Queridos, leve essa palavra para casa. Vamos todos ficar em pé. Leve essa palavra para casa. Repense. É bom você sempre ter um caderno para ir anotando, para que você possa ruminar. Eu creio que este ano será um marco para a nossa igreja, para as nossas vidas. Nós entramos este ano já debaixo de uma série de promessas. Um ano especial de restituição. Não só restituição do que perdeu, mas restituição daquilo que você praticou. E Deus vai fazer maravilhas nas nossas vidas. Além de tudo isso, meu irmão, um ano especial de celebração pelos nossos 40 anos. É muito milagre, meu irmão, né? Alguns entraram faz alguns meses, alguns entraram há alguns anos, mas eu estou aqui há 40 anos, né? Estou envelhecendo aqui. E é tão bom poder olhar tudo isso e dizer: Deus, o que nós somos, somos pela Tua graça. Então receba.